A paz de Cristo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1, diz assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Meus irmãos, a gente leu sobre o rei Joás no último vídeo, e falando hoje sobre o reinado de Amazias, Amazias ele até fez algumas coisas boas referente ao Senhor, só que ele não de inteireza de coração, não tinha um propósito para com Deus. E aí a história vem nos contando que Amazias ele foi até repreendido por ser idólatra. Ele venceu os amonitas, subiu aquilo ao seu coração, ele ficou todo bobo por ter vencido os edomitas, achou que podia todas as coisas. Aí ele, vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Meu irmão, minha irmã, primeira coisa que a gente vê hoje aqui ainda que a gente vença, que a gente tenha algo de importante que aconteceu conosco, nós não podemos nos basear nas coisas do nosso adversário. Ah, mas aquele ali estava vencendo com isso daqui, deu certo. Aquilo que muitos falam, o que está dando certo não pode mudar. E meu irmão, ele foi lá e pegou as coisas, os deuses, para cultuar. Acabou de vencer o povo e pegou os deuses para cultuar. Isso não pode acontecer nas nossas vidas também. A gente recebeu uma vitória e através daquilo ali a gente começar a ficar escravo daquilo. A gente tem que glorificar o Senhor, entregar para Ele, entregar para o Senhor. E aí, por conta do seu coração ter ficado cheio, ele foi derrotado por Joás. Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou um mensageiro a Joás, filho de Joacás, que era rei de Israel. Ele falou: vamos medir arma, vamos medir força. E foi lá para medir força e se deu mal. Aí aqui no final do 25 fala da morte dele. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Eu sempre falo que o livro de Crônica ele é uma figura para mostrar para o povo do exílio que sem Deus o povo não era nada. Assim como nós hoje. Cai para nós aqui. Sem Deus nós não somos nada. E aí o autor aqui ele fala, olha, após ele largar o Senhor, tudo de ruim aconteceu para ele. Não conseguiu ficar firme em Deus. E aí vem Uzias, seu filho, e foi rei no lugar dele. No capítulo 26, a gente já vê Uzias. Se você quiser uma história mais robusta, tá lá nos vídeos anteriores, quando eu falo de 1º, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, a gente fala numa explicação mais robusta. Crônicas, ela é menos detalhista, ela mostra situações que talvez não colocaram nos outros livros, e ela é mais imediatista, ela mostra logo, resume a história. E Uzias reinou. Aqui a gente pode falar que foi um bom rei, só que todo mundo erra, né? Aí, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor tire esse mal da minha e da sua vida. Quando a gente se fortifica, abandona o Senhor. Quando a gente compra uma coisa, a gente vai lá e para de ir à igreja. Que Deus tire esse mal da minha e da sua vida. E aqui a Bíblia é bem clara, o autor ele fala
Exaltou-se o seu coração quando já estava forte. Agora eu sou forte, eu que mando, sou eu que dou as ordens. E aí, meu irmão, minha irmã, o Senhor ele sai, e aí já era. E aí ele foi atacado por uma lepra, e ficou leproso. A Bíblia vem falar que no 21, capítulo 26, versículo 21, diz assim: assim ficou o leproso, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E aí Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Jotão foi um rei bom, que deu a glória para o Senhor. Aí aqui diz assim, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. A gente pode entender assim, por exemplo, entra um governante na nossa nação, e aí ele não faz nada para melhorar, para tirar as coisas ruins. Ele só toca o barco, deixa daquele mesmo jeito. Foi assim que aconteceu. Revolucionar é você estar indo numa direção e você voltar, não ir mais naquela direção. Isso é revolucionar. É você ir na contramão daquilo que está acontecendo. E não foi isso que aconteceu com ele. Foi um rei bom, tinha um coração perante o Senhor, só que tinha a incapacidade de chegar lá, bater de frente com o povo e arrancar tudo. Isso que acontece com muita gente hoje. Aí no capítulo 28 vem o reinado de Acais. Acais foi um rei que só a misericórdia do Senhor. Não fez o que era reto perante o Senhor como Davi seu pai. Aí andou nos caminhos dos reis de Israel, já sabe. Ele é aquele rei que, quando eu contei no outro vídeo, falando sobre Acais, que queimou seu próprio filho, pediu auxílio aos sírios e foi fazendo tudo que era errado. Era um homem muito idólatra, a idolatria de Baal, ele buscou tudo lá de Israel e recolocou no seu lugar. E aí nós vamos falar no 29 sobre Ezequias. Ezequias é o assunto principal aqui de hoje. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. Uau! Tudo quanto fizera Davi seu pai. Olha, Ezequias foi um homem que, se nós formos entender assim, dentro da teologia, vai nos ensinar que Ezequias foi quando o reinado foi reunificado. Por exemplo, teve o reino do norte e do sul, e aqui a gente só está contando o sul, porque o norte chegou um momento que ele foi sequestrado, ele foi levado cativo, e aí ficou só o sul. E aí como é que faz? Aqueles que ficaram na terra, o que eles vão fazer? Eles ficaram lá no reino do norte, mas não tem mais rei, foi transportado, não tem mais nada, não tem templo para adoração. Vamos adorar em Jerusalém. Então aqueles que ficaram no norte, se eles queriam adorar a Deus, se eles eram tementes, eles iam ao templo de Jerusalém. Se eles prestavam continência a alguém, eles queriam ter um rei, eles iam ao rei de Judá. Então Ezequias foi aquele homem que ele respondeu por Israel como um todo novamente. Mas o reino não foi unificado, só os 3 reinos iniciais que foram unificados. Saul, Davi e Salomão, 40, total 120 anos, o reino unificado. Porém, aqui já estava tudo acabado. E Ezequias, quando ele manda abrir o templo, ele fala, não, vamos abrir o templo, vamos ter um local para adorar o Senhor, vamos fazer as coisas diferentes. E aí o povo veio, se uniu, aí a tribo de Judá virou como fosse a nação de Israel. E não é que eles se chamam judeus até o dia de hoje? Por conta disso. E os levitas, eles purificaram o templo. E aí, meu irmão, minha irmã,
quando tem um governante bom, quando tem um líder, em tudo na vida é assim. Quanto mais nas coisas de Deus, na igreja, aqui no caso aqui em Israel, se você tem um líder que tem mão firme, esse líder tem mão firme, ele fala, não, vamos fazer, as coisas acontecem, as coisas andam. Sabe por quê? Se nós temermos e falarmos, não, mas não dá, aquele vai que já era. Vai na força do Senhor, meu irmão. Vai na força do Senhor, minha irmã. Vai para frente, vamos lá, vamos fazer. Assim que as coisas andam. E aí ele restabelece o culto a Deus. Que maravilha. E todos vieram cultuar a Deus. A partir do versículo 20 fala isso. O rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, cordeiro, bode, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. Olha que homem inteligente. Ele pega, ele fala, não, vamos restabelecer o culto ao Senhor. Vamos trazer as ofertas e vamos orar primeiramente pela nação, pelo reino. Está tudo errado, vamos orar por aquilo que está na escala superior. Vamos orar pelo reino, meu irmão, minha irmã. Nós não temos orado pelo reino de Deus. Nós vemos muitas igrejas divididas e nós não oramos para conversão fiel, conversão realmente genuína da alma. A gente, às vezes, quer ver só o nosso lado, esquece que nós temos um monte de cristãos que poderiam estar unidos para poder estar guerreando contra o império das trevas. E aí ele manda celebrar Páscoa. Ele bota, ele fala, ele pega lá os livros lá, olha, não, vamos celebrar a Páscoa, vamos adorar o Senhor. E aí coloca o povo para adorar. O líder, ele coloca o povo para adorar. E para a gente terminar, ele regula as contribuições para os sacerdotes e os levitas, e ele prepara-se para resistir a Senaqueribe. Olha, tu imagina um exército todo vindo, só que quem guerreia é o Senhor. O exército todo vindo contra ele, e ele ali naquele momento ali de angústia, de aflição, ora ao Senhor, coloca para Deus a carta, recebi essa carta aqui de afronta, Senhor, me curvo a Ti, Senhor. E aí Deus falou, olha, calma, eu vou trazer um julgamento para ajudar, mas não vai ser na tua época. E aí ele afronta de todas as maneiras, a partir do versículo 9, no capítulo 32, no 10, vamos lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha que interessante. Ele acha assim, por que esse povo quer resistir? Vai confiar na palavra de Ezequias, que está falando que Deus vai salvar? Onde tiver um ou dois, ali o Senhor está. Onde tiver um com o coração reto, Deus está naquele lugar. A gente olha a Bíblia e fala onde tiver 2 ou 3, mas para o coração contrito, se tiver um, o Senhor vem e ouve. Ezequias se ajoelhou, entregou a carta para Deus que recebeu de Senaqueribe, e o Senhor falou, não, eu vou dar vitória para você. Meu irmão, minha irmã, não se ache sozinho. Não se ache perdido no mundo. Não se ache largado. Por você até mesmo estar se sentindo uma pessoa pequena, mediante um gigante, mediante uma nação que está vindo para invadir, eles vão acabar com tudo. Eles vão acabar, mas o Senhor é quem está no controle. Se o Senhor está no controle, eles vão vir, mas eles vão cair mediante a mão potente do Senhor. E assim aconteceu com ele. Olha aqui a vitória, olha a bênção de Deus, a destruição do exército dos sírios a partir do versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua
terra. Glória seja dada a Deus. Ele voltou para a terra dele. Assim que Deus faz com nossos inimigos. Deus, ele coloca vergonha, mas tu tem que ser fiel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.